Eu não sei em que lugar que vocês andam se escondendo ultimamente. Se você não tá acompanhando muito bem as notícias, o que tá rolando, talvez você esteja por fora da novidade mais importante pra você. É, pra você mesmo. Você aí, o cara curto de grana. Esse aí é o espécime mais importante do nosso ecossistema dos PCs. Você aí que tá com a grana curta deveria estar de olho no que tá acontecendo. Principalmente pra quem tá com grana curta pra montar sistema antigo, PC velho. Sabe, montar plataforma antiga, montar M4, montar LGA 1700, montar Xeon, montar esses PC baratinho. Você sabia que esses PCs estão com os dias contados, né? Ah, não sabia não? É, por isso que eu falei, você precisa ficar informado, porque você que tá querendo montar um Xeon, montar um AM4, tá ali, tô pensando aqui, tô juntando uma grana, né, andei vendo uns vídeos aí, esses PCs parecem muito bons, ele vai resolver o meu problema, é bem baratinho, né? Vai dar pra montar, dá pra eu pegar esse PC aí. E se eu disser pra você que talvez não dê pra você pegar esse PC? E se eu disser pra você que talvez nem seja mais um bom negócio pegar esses PCs? Isso aí provavelmente já é coisa do passado. E eu nem tô falando porque eles são peças antigas, eu tô falando porque tem uma coisa que vai inviabilizar e muito pra você montar o seu PCzinho baratinho, ou até pra você fazer upgrade nesses setups mais antigos, e talvez você seja obrigado a ir pra nova geração, mesmo não tendo dinheiro pra isso. Galera, tem um site muito bom pra jogos, que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Só que paralelo, mas confiável no caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando o seu PC ou o seu canal. Enfim, o site top que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos de PC até pra consoles, tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. E também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamento tem por lá. São mais de 40 mil produtos. É basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doces ou numa locadora, mas tudo custa muito mais barato do que custava numa locadora. E o melhor, sempre tem umas ofertas absurdas e nem precisa garimpar pra achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto. Tudo rápido, fácil e se rolar qualquer dúvida tem suporte 24 horas. O que é ótimo, porque o gamer quase não dorme mesmo. E também toma umas decisões no meio da madrugada. Então fica a dica, antes de comprar qualquer jogo, passa lá na Eneba. O link tá na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe, some mais rápido do que lançamento de placa de vídeo. Pois é, galera, a situação não tá muito boa ultimamente, né? Eu já trouxe algumas atualizações pra vocês sobre como tá o mercado e isso tá impactando diretamente os consumidores. E é interessante que quando a gente fala, né, dessas coisas de preço de memória, preço de hardware, tudo, a galera sempre tende a imaginar que isso aí só vai afetar quem tem muito dinheiro. Ah, isso aí é problema pra quem é burguês, né? Isso aí é problema pra quem tá comprando um PC caro, DDR5. Eu tô montando um Xeonzinho da China, mano. Eu tô montando aí um PCzinho com Ryzen 5500. Eu tô preocupado com esse negócio aí de burguês? Pois é, mas aí acontece que o problema de burguês é problema de todo mundo. E se isso for problema de burguês, você também é, mesmo montando um Xeon, né? Olha só que legal, pelo menos temos igualdade. Bom, eu já falei algumas vezes pra vocês sobre o mercado de IA, eu não vou falar sobre isso porque é muito chato, mas eu vou falar diretamente como que você não vai conseguir mais montar os PCs baratinhos. E, de novo, eu não tô aqui pra sensacionalizar, eu tô só pra trazer informação pra vocês, isso aqui é realmente notícia. Nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade, a gente teve atualizações sobre o preço do hardware, e eu sei que é meio difícil você conseguir entender, porque pra muita gente o caminho é contrário, você deve estar vendo o preço do hardware cair e não subir, e isso é bem confuso, mas tem uma explicação boa. O preço vai subir, já tem subido e talvez você nem tenha notado, porque vocês estão olhando pro lado errado. Normalmente a gente olha processador, placa de vídeo e quanto muito a gente olha pro preço da placa-mãe. Mas o que ninguém tá olhando é o preço da memória e do armazenamento. E eu não vou falar especificamente aqui pra, sei lá, quem vai comprar M.2, PC Express 4.0, nada disso. Vou falar pra quem vai comprar coisa barata. Você que vai comprar um SSD baratinho da China, você que vai comprar um Xeon da China, vai comprar memória DDR4 da China. O que acontece é o seguinte, galera, esses kits, né, eles são montados com memórias DDR4. O Xeon, nomeadamente, ele funciona com DDR4. É claro que existe Xeon DDR5, mas não é o Xeon que você compra baratinho da China, nem baratinho aqui pelo Brasil. A mesma coisa acontece pros processadores AM4. Então, pra você que tá montando aí, por exemplo, um Ryzen 5500, 5500X3D, 5700X, seja lá qual o PC que você tá montando, até mesmo uma APU, todos esses processadores trabalham com memórias DDR4. E caso você não saiba, a memória DDR4 ela já está defasada. Todas essas plataformas, elas são plataformas defasadas, assim como o LGA 1700 da Intel, com uma pequena ressalva que eu já vou comentar. É claro que você está comprando um Xeon, você sabe que esse é um processador que foi voltado para data center, ele não é, na verdade, voltado para servidores, né? E para data centers, ele não é um processador voltado especificamente para o mercado doméstico, então é meio que uma gambiarra, né, que foi feito para possibilitar que esse processador ele fosse utilizado em umas plataformas high-end, supostamente, com chipsets que
possibilitem a montar placas-mãe para você utilizar. Mas eles são processadores que funcionam inclusive com memórias ECC, que é com correção e checagem de erro, né? E essas memórias elas são especificamente para servidores. Mas o interessante é que ele funciona com memória DDR4 normal, então é o que normalmente as pessoas fazem, né? Vai lá, monta com um kitzinho DDR4 mesmo, pega a memória, sei lá, Corsair, Kingston, Crucial. Crucial não pega mais, né? Pois é. Ou pega aqueles kits baratinho de memória da China, os kitzinhos de memória DDR4, que são inclusive os kits que vieram de servidores mesmo, né? Que casa perfeitamente com o setup. Mesmo para quem vai montar processador AM4, a M4 ele já é um processador bem antigo, né? Se você for procurar a data de lançamento, você vai se assustar. A plataforma M4 é muito antiga, ela é de 2016. Os processadores, dependendo do modelo, ele pode ter de 1 a 10 anos. Então, sei lá, demora um pouco, mas ele vai fazer esse aniversário de década. E essas plataformas são plataformas já defasadas, antigas, apesar de serem capazes ainda de rodar todas as aplicações, jogos. Então, não é dizer que é velho só porque é velho. Ah, é velho, não presta pra nada. Não é isso, é que são realmente plataformas mais antigas, mas elas são capazes, tanto é que tem muita gente ainda montando PC com Xeon, conseguindo rodar muita coisa, tem gente montando PC M4 ainda hoje, as lojas vendem os processadores e a plataforma nova para você comprar com garantia e tudo mais. Qual que é o problema disso então? O problema é que, como eu disse, são plataformas antigas e defasadas, e a base disso tudo, né, o socket M4 ou os chipsets X99, os próprios processadores, eles trabalham com memórias DDR4, como eu disse. E as memórias DDR4, elas também já estão no mercado há muitos anos, mas muitos anos mesmo. E assim como acontece, né, com todas as outras tecnologias que vão aí no seu PC, na plataforma, as memórias, elas vão evoluindo. A gente teve o PC Express 3.0, 2.0, 4.0, agora 5.0 e vai pro 6.0. A memória também, do DDR4 a gente já foi pro DDR5. Não tem memória DDR4, não vai ficar eterna. DDR5 já foi lançado, inclusive faz um bom tempo que memória DDR5 foi lançado. Para a plataforma da Intel já é suportada desde o LGA 1700, nomeadamente para os processadores Intel de 12ª, 13ª e 14ª geração. E seguintes, né, com os Intel Core Ultra. Com a AMD, a mesma coisa, era suportado DDR4 nos processadores AM4. Com os processadores AM5, já é DDR5, não tem mais suporte a DDR4. A diferença da Intel é que a plataforma da Intel trabalha tanto com a DDR4 quanto o DDR5. O mesmo LGA 1700, ou seja, se você pegar um 14400F ou um 14400, ele trabalha com DDR4 ou com DDR5, não com os dois ao mesmo tempo. Também não adianta você pegar lá um processador que suporta as duas, pegar a placa-mãe DDR4 e querer meter memória DDR5, que não vai acontecer. Qual tem sido o problema então, galera? Você se pergunta. Como eu disse, são tecnologias antigas e eu não sei se vocês estão cientes, mas a memória DDR4 ela foi descontinuada. Pois é, a DDR4 ela encerrou a produção. As principais fabricantes já anunciaram que não vão fabricar mais DDR4. E isso não é uma notícia nova, pra falar a verdade. É uma coisa que ninguém tá comentando, mas já faz bastante tempo que foi declarado isso. A Samsung, ela já tinha declarado isso basicamente no começo de 2025. E a Micron, né, com a SK Hynix também anunciaram que a produção do DDR4 chegaria ao final. Então, a gente não vai mais ter módulo DDR4. E isso é importante porque essas três fabricantes, a pessoa fala, nunca comprei uma memória da Micron, nunca comprei uma memória da Samsung, eu comprei da Kingston, comprei da Samsung, eu comprei da, sei lá, G-Skill. Você comprou, mas você comprou o módulo de memória deles. O chipzinho de memória é de uma dessas três fabricantes, porque são as três maiores fabricantes que são responsáveis aí por pelo menos 90 e tantos % aí da produção. E quando ocorreu esse anúncio, né, já tinha aqui, ó, estimativas apontam que os preços DDR4 já subiram 50% na segunda metade de maio de 2025. Naquela época já tinha subido 50%. Tá? Então, assim, essas memórias, elas já tiveram um anúncio do fim da produção. Não é nenhum tipo de novidade o que eu tô trazendo aqui pra vocês, mas acabou de se agravar um pouco mais, porque a previsão, inclusive, de módulos DDR4 é que eles existam pelo menos até 2026. A previsão é para a segunda metade de 2026 eles começarem a desaparecer realmente do mercado e vai acabar sobrando módulo DDR4 só dessas pequenas fabricantes, né? Por volta de 4% ali, 3, 4% de toda a produção de memória, ela é de responsabilidade dessas fabricantes que são responsáveis por fazer uns chipzinhos aí, tipo DDR4, LPDDR4, DDR5, numa menor escala. Então, tanto Samsung quanto SK Hynix, quanto Micron já falaram que não vai ter mais DDR4. Então, a vida útil de montar essas plataformas, ela tá acabando. E isso foi acelerado, porque já
já estava caro, agora ficou ainda mais por conta da inteligência artificial. Falei que eu não ia falar sobre isso, mas não tem jeito. Mas com a demanda da IA, o preço das memórias DDR4 aumentou. E de novo, eu sei que soa confuso que se fala, mas quem é que tá montando servidor DDR4 a essa altura do campeonato para IA? A resposta é que provavelmente ninguém. Mas isso mesmo assim vai acabar te afetando e afetando o preço das memórias e do armazenamento, né? Isso aí vai ser um efeito cascata, na verdade. A questão toda é o seguinte, como a gente já tinha o encerramento dessas memórias, já estava programado. O problema é que essa inflação no valor das memórias DDR5, DDR4, ele acabou puxando o valor de tudo para cima. Se você tá acompanhando o preço, você deve ter notado que a memória já subiu. E não subiu pouco. Se você pegar sei lá, comparar por volta de novembro de 2025, mais ou menos, já tinha mais que dobrado o preço da memória DDR4 e da DDR5. DDR4, ela tem esse agravante de que, além de ter uma produção escassa, ela também está encerrando a produção. E o interessante é que muita gente aproveitou e se adiantou com essas notícias de que ia encerrar a produção ou mesmo de que ia haver falta de produtos no mercado. Muita gente se adiantou e acabou comprando as memórias. Aumentou a demanda, aumentou a procura pelo produto e a oferta continua a mesma. Então, naturalmente, o preço sobe. E aí você fala, mas espera, eu não quero comprar memória RAM nova, eu quero comprar memória RAM usada. Eu lá não quero saber, eu tô montando um PC baratinho ou eu tô fazendo upgrade, eu quero comprar memória RAM usada. Vocês devem perceber, né, que o mercado de usados, ele demora um pouquinho mais para se ajustar aos preços, porque demora esse tempo de os vendedores entender que os produtos tiveram uma alta de preço, mas isso é quando é um vendedor individual. Quando é eu, você, o Zezinho, a gente demora um pouco para entender, fala, nossa, mas subiu o preço? Por que estão procurando tanto minhas memórias agora? Ninguém queria, agora todo mundo quer. É justamente por isso, porque o preço subiu e aí as pessoas começam a procurar no mercado de usados. Acontece que isso sou eu e você, não é o vendedor do AliExpress que vende maços e maços de memória ECC ou memórias DDR4, né, que foram tiradas de servidores chineses ou que estão lá vindo do mercado chinês. Esses vendedores, eles estão muito antenados, até porque o primo dele, o Zhang Zhong, já avisou ele que o preço lá na fábrica subiu, então ele já vai subir o preço das memórias dele também. Então você deve ter visto o preço das memórias no AliExpress ou usadas no mercado de usados em geral subindo. E a péssima notícia para vocês é que isso vai continuar acontecendo. Na verdade, a previsão ela é bem devastadora. A previsão ela não é nem um pouco otimista. É de que o preço continue subindo. Em alguns casos já passou de 200% o aumento, né? Em média tá sendo, em coisa de um mês sobe 100%. O preço vai aumentando, dobrando, triplicando. E a tendência é piorar. E essas plataformas, elas podem estar com os dias contados. E aí não vai ser só por conta do preço, tá? Vai ser por conta realmente da disponibilidade desses produtos. Porque, como eu disse, DDR4 está chegando ao fim da vida. Não vai mais ter memória nova no mercado, não vai ser produzida. E a gente vai depender do mercado de usados. E o mercado de usados, bom, aqui no Brasil a gente não tem uma boa experiência com o mercado de usados. Que o preço, ele é balizado pelo IQQ, o índice que eu quiser. É o mais praticado em todos os vendedores de todas as plataformas. Então eles não seguem nenhum índice realista. A memória depende do apego emocional, depende de qualquer fator que ele determina. Infelizmente, essas plataformas mais acessíveis, elas podem sofrer com essa alta, né, e com o fim das plataformas DDR4. É claro que isso não é uma coisa positiva para nós, consumidores, não é uma coisa positiva nem para o mercado, porque isso diminui o acesso das pessoas à tecnologia, diminui o acesso das pessoas ao PC. No geral. E mesmo essas pessoas que montam com Xeon ou com DDR4 ou com AM4, essas pessoas compram todas as outras peças que fazem parte do mercado. Então compram um gabinete, compram placa-mãe, compram placa de vídeo, fonte, alguma coisa eles vão acabar comprando, né, do mercado de novos, ainda que eles comprem usados. Uns compram um Xeon usado, mas comprou, um gabinete novo. Então isso acaba movimentando o mercado de certa forma. E quando isso acontece, ele é negativo, porque essas pessoas, elas não compram só por opção, às vezes é por falta de opção. Então, às vezes, ele até gostaria de ter falado, mas por que o cara não compra um AM5 com DDR5? Às vezes ele gostaria, mas o orçamento não permite. Então, tudo bem ele montar uma plataforma dessas e futuramente ele pode fazer um upgrade e ele vai acabar entrando nesse mercado. E olha, do jeito que a coisa caminha aqui, as únicas fabricantes que vão ficar felizes com isso, né, ou as únicas empresas do setor que vão ficar são as empresas que têm cloud gaming, ou seja, jogos na nuvem, porque o jogo mesmo, você jogar no seu PC, ele vai ficar cada vez mais difícil e mais restritivo. E eu não vou nem falar pra você, corre lá e compra a sua memória DDR4, porque assim, o preço já subiu. É óbvio, a tendência é continuar subindo, mas como que eu vou falar pra você, compra? Pode ser que aconteça um evento catastrófico, sei lá, e as coisas mudem, mas no momento não é o que parece. É inevitável.
tá? É inevitável que continue subindo porque a demanda vai ser maior do que a oferta, porque não vai ter produto novo sendo vendido. No meu ponto de vista, né, existe uma última possibilidade, uma chance. Do mesmo jeito que os chineses deram um jeito de arrumar pra gente o Xeon da China, as X99 reciclada, e que, enfim, em algum momento vai ter as X299, 399 por aí, qualquer coisa eles vão começar a inventar, é possível que a gente encontre chips de memória reciclados. Sinceramente, não sei qual é a dificuldade técnica pra fazer isso, nem a viabilidade financeira, mas até pouco tempo atrás a gente acreditava que não tinha viabilidade financeira pra fazer nada disso. Os caras estão montando placa-mãe com chipset reciclado. Os caras estão montando placa de vídeo com chips reciclados da mineração. Os caras estão montando placa de vídeo com chip de memória reciclado da mineração. Então não é difícil imaginar que o chinês vai fazer isso. Tampouco isso deve resolver a questão do preço, tá? Porque não deve ser um processo barato, e mesmo que seja barato, eles não vão perder a oportunidade de ganhar um dinheiro. É aquele negócio, eu sempre recomendo que você só faça o upgrade se você precise. Você não precisa vir aqui e só comprar porque compre no meu link, porque no meu link é melhor, entre no meu grupo de promoções. Não é esse aí o intuito, eu não quero fazer com que você compre nada aqui. A ideia é justamente só informar, porque tem muita gente que vai acabar se frustrando. O cara olha e fala, me recomendaram um setup baratinho, eu fui ver o setup, ele não é baratinho. E é por isso que ele não vai estar baratinho. E o triste nessa situação toda é que a gente não pode fazer absolutamente nada. É só não comprar que o preço baixa, é só não sei o... Fica à vontade, entendeu? Tipo, você pode não comprar, não tem problema. Só que o problema, na verdade, ele é bem mais grave do que isso. Vai afetar todo mundo numa escala que a gente ainda não conseguiu compreender. Mas sim, a inteligência artificial está literalmente comendo a nossa tecnologia. A gente fala brincando que a gente tem que dar a tecnologia, dar o hardware pra IA comer, e ela tá literalmente comendo todo esse hardware. Porque assim, a escala com que tá sendo fabricado hardware para ser fornecido pra inteligência artificial é algo nunca visto. E a gente passou por época de mineração e criptomoedas e tudo mais, mas não é nada visto. É uma revolução assim absurda e a gente não sabe qual vai ser o futuro. Quem sabe daqui uns anos, eu não sei quantos, mas quem sabe daqui uns anos eu não volto falando pra vocês, galera, aproveita que todos aqueles produtos que saíram dos data centers agora estão virando, né, uns produtinhos com preço top lá na China. E a gente vai conseguir comprar aqui. Eu espero poder dizer isso pra vocês, mas no atual momento, esses setups, eles estão com os dias contados. E assim, não é nem um chute. É uma questão de lógica, é só você imaginar. Não tem mais produção de DDR4. DDR5, o preço está disparando. O próprio DDR4 já tá disparando por conta disso. A alternativa, né, que as pessoas vão buscar vai ser naturalmente o DDR4, aumentando a demanda, porque o DDR5 vai estar muito caro. O DDR4, apesar de ter subido de preço, ainda vai estar custando mais barato do que o DDR5, e as pessoas vão naturalmente vir procurar esses módulos e eles vão acabar subindo de preço. Mas não sei, diz aí o que vocês acham. Vocês acham que tem alguma alternativa? Vocês notaram esse aumento de preço? Vocês já perceberam isso? Enquanto vocês tentavam montar esses setups de entrada, vocês acham que os chineses têm alguma solução mágica? Você acha que vai surgir módulo de memória da DDR4 baratinho para resolver esse problema? Será que é finalmente a última cartada? Será que ainda temos oportunidade de comprar setupzinho barato com Xeon, com AM4, com DDR4? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se inscreve no Unlock para chegar nos 100 mil inscritos.